Tem uns caras que, assim, eles ainda estão querendo negociar o relacionamento entre homens e mulheres. Eles ainda estão na mesa de negociação. Só que o problema é que o foco deles é o comportamento das mulheres como indivíduos, não como um coletivo. Resumindo, eles estão tentando negociar ainda de alguma forma, assim, algum jeito de filtrar as mulheres que se comportam direito ou não, as que valem a pena, as que não valem a pena, e eles não estão analisando o grande, eles não estão analisando o governo, não estão analisando as leis, eles estão analisando só o micro e eles não estão analisando o macro. Eles estão numa mesa de negociação negociando do mesmo jeito que o movimento dos direitos dos homens negociou, e eles não aceitaram a realidade como ela é. Eles ainda estão batendo a cabeça na parede. Porque eles ainda estão correndo atrás de mulher. Por exemplo, o cara que é Red Pill, ele viu como é que as coisas são, ele faz o cálculo dos prós e dos contras, ele vê os riscos e ele pensa, olha, a sociedade é de tal forma. É muito melhor e muito mais de meu interesse que eu não me case e não tenha filhos, e com Maria da Penha e Lady União Estável nem more com namorada. Se ela não quiser ter esse relacionamento cada um na sua casa, azar, entendeu? Eu vou me priorizar e ser alfa pra caramba. Só que esses caras, eles ainda estão tentando negociar. Eles estão ignorando o macro, focando só no micro. Resumindo, eles estão tentando caçar uma unicórnio. São aqueles caras que, assim, eles servem um prato de bandeja pra mulher conservadia. Pra mulher que quer ficar pagando de boazinha, quer ficar se pagando disso e daquilo. Quer dizer, o cara vai... talvez até achar uma guria antes dos 30, só que assim, ele não vai saber o body count dela, a contagem de rola dela, a quilometragem de rola. Ele não vai saber se ela teve uma DST ou não, ele não vai saber se a mulher ela tá interessada nele simplesmente porque tá procurando um protetor e provedor, acha que ele é um beta que vale a pena, entendeu? Ela cansou da putaria, cansou do negócio sem compromisso e agora ela quer um carinha sério, agora quer um cara compromissado. Porque, por exemplo, na geração X foi isso que aconteceu. O comportamento das mulheres de geração X não é muito diferente da de geração Y. A única diferença é que elas buscaram um marido e filhos antes dos 30. É só isso, cara. A parte... MGTOW não é tão inteligente assim, não é um cara tão iluminado. Tem a parte biológica também. Muitos de nós aqui, a gente simplesmente escapou do golpe do casamento, do golpe da barriga, porque quando a gente estava afim com menos de 30, a mulherada não queria isso, não queria nada sério. Aí quando elas decidiram querer isso depois dos 30, tu já estava mais experiente e tu não achava mais elas atraentes, então a oferta não era boa o suficiente. Mas o cara que ele tá purple pill, não tá analisando o macro, tá analisando o micro, ainda tá tentando negociar sem tirar nada na mesa. Porque MGTOW funcionou simplesmente porque eles falaram, ó, vocês não vão negociar com a gente? Beleza, então a gente tá pegando o casamento e a paternidade e a gente tá tirando isso das mulheres. MGTOW tem menos de 10 anos. O movimento de direito dos homens tem mais de 100. Mas enfim, o perigoso desse cara que é purple pill é que ele tá caçando uma unicórnio e a hora que ele achar uma guria que ele pode considerar boa o suficiente, ele vai acabar morando junto, ele vai acabar casando, ele vai acabar tendo filhos. Vai ser aquele conto do cara assim que casou com a mulher achando que ia ser pra sempre, achando que ela não ia ferrar com ele, e daí vai tomar naquele lugar. Por isso que eu falei, o foco não é o micro. As mulheres não são o problema. O problema é o macro, o problema é o governo, o problema são as leis. O casamento ele é um contrato. E é engraçado porque esses caras que são purple pill, eles geralmente pegam uns argumentos assim mais emotivos, sabe? Tradição, honra, família, responsabilidade, tem até um pouco de espiritualidade no meio. E isso, cara, isso vai até além de purple pill, tá bem pra blue pill mesmo, pra pílula azul. E o que eu acho engraçado é o seguinte, esses caras adotam uma posição meio romântica, meio idealizada do relacionamento, do casamento, da paternidade, enquanto as mulheres têm uma posição bem mais pragmática do que os homens. Então assim, galera, se o cara ainda tá tentando negociar com as mulheres, tentando correr atrás, tentando encontrar uma unicórnio, ignorando o foco principal, que são as leis, não é o comportamento feminino no micro, no nível individual, é o comportamento feminino no macro, no nível coletivo, e o cara tá se recusando a aceitar a realidade e se adaptar
a realidade, ele não só ele tá dando uma de ingênuo, sendo iludido para um rio de mulheres assim que são bem pragmáticas hoje em dia. Tu tem que entender que conforme vai aumentando a quilometragem de rola delas, elas começam a se tornar cada vez mais jaded, cada vez mais interesseiras, cada vez mais pragmáticas. O cara tá se colocando em risco. Ele tá se colocando em risco para assim, ó, um pequeno deslize, pau. Cai no casamento, cai na paternidade, tá lá mais pra frente tomando divórcio, pagando pensão. Então tem essa diferença, assim, aqui no canal, na seção de comentários, quando a gente vê esses caras ainda ou estão querendo pagar de alfa, querendo se achar o super pegador, é minoria, ou tem aqueles que estão tentando ou caçar um unicórnio ou tentando achar algum cheat para não ser afetado pelo sistema, para não ser afetado pelas leis. Em contrapartida, tem aqueles que já estão no nível Red Pill. É a diferença. No Purple Pill, tu ainda tá focando em mulher, tu ainda tá correndo atrás de mulher. Tu não abandonou a tua necessidade de companhia feminina e de sexo. No nível Red Pill, são outros caras que estão aqui na seção de comentário que já estão contando história. Que viraram MGTOW, estão há tantos anos sem namorar, conseguiram juntar dinheiro, estão bem pra caramba na carreira. Alguns até já estão se planejando para se aposentar. Ou aqueles que são mais jovens, mas já estão separando uma grana para fazer vasectomia. Porque tu não pode ficar esperando, cara. Tu não pode ficar vivendo em função dos outros. Tu não pode ficar esperando que as mulheres mudem o comportamento delas. Não, cara. Tu tem que tomar as rédeas da tua vida e fazer o que tu tem que fazer e pronto. E se depois uma outra geração de mulheres vierem falar assim: não, mas a gente está precisando de homem, a gente está precisando de maridos, de pais e tudo mais, e tudo bem, elas podem realmente ter um comportamento honesto que vale a pena. A questão é a seguinte: tu já vai estar mais velho, o teu tempo já vai ter passado. O teu argumento é o seguinte: olha, eu queria aquilo naquela época, agora eu não quero mais. Não tem que ficar fazendo isso. É a mesma dinâmica daquele vídeo do por que o feminismo destrói tudo, do Naked Ape. Que era aquela coisa que é o seguinte: a mulher entre os 15 até os 30, ela quis ficar sem compromisso. Quis ficar só festando. E daí ela decidiu só procurar algo sério depois dos 30. O acordo não vai ter mais o mesmo valor pro cara. Tu pode estar agora com teus 20, com teus 30, pensando assim: não, talvez eu vá mudar de ideia, talvez eu vá querer casar, vá querer ter filho e tudo mais. Só que daí, mais pra frente, tu vai estar com 40, vai estar com 50, tu vai estar com 60. Tu vai querer dar uma de pedober, vai querer dar uma de Temer. Como é que tu vai curtir a parte sexual da mulher quando a tua parte sexual do teu corpo já não estiver mais tão ativa? Só que eu acho que vai além do biológico, cara. Eu acho que é psicológico o negócio. A hora que tu tá se priorizando, tu tá focando só em ti, tu começa a se tornar cada vez gradativamente mais independente de outras coisas. E daí tu vê que assim, o pessoal que tá realmente na Red Pill, eles não estão mais reclamando de mulher. Eles estão fazendo análise a respeito de mulher. Porque eles estão analisando a sociedade. Mas por quê? Porque esse é argumento para mudar o macro, para mudar as leis. Porque o foco e o problema dos MGTOWs não é com as mulheres. Elas são o que elas sempre vão ser. Um bando de criança, um bando de adolescente. Que não sabe o que quer e quer sair destruindo a autoridade e a figura masculina, sendo que elas precisam da autoridade da figura masculina. O foco do MGTOW é o governo e é as leis. A gente não pode esquecer disso.